Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso. Opa, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Desculpa o Atraso. Eu sou David Varelo e estarei com você nos próximos minutos falando sobre cerveja com João Filho, que é beer sommelier. Ele explicou a diferença entre beer sommelier e mestre cervejeiro, respondeu algumas perguntas que ele sempre responde, como se a melhor cerveja realmente é aquela mais gelada. E também contou um pouco sobre os altos e baixos que passou. E olha, vou te contar, valeu muito a pena. Espero que você curta e se inspire. E quem sabe até possa ganhar dinheiro tomando cerveja. Já pensou? Aproveita e conta pra mim lá nas redes sociais o que você achou do programa. Busca por @desculpapodcast e pronto. É só interagir. Também vai saber quais serão as próximas profissões e quando rola a gravação, porque daí você pode mandar perguntas que serão respondidas no próprio episódio. Agora, toma episódio e até daqui a pouco. Me diz uma coisa, como é que você consegue se definir em 140 caracteres? Olha, eu confesso que a única coisa que eu não consegui foi me definir nisso tudo, né? Nesses 140 caracteres, porque eu acho que é muito limitado. Mas, levando para o lado profissional e um pouco do pessoal, né? Sou professor, sou sommelier de cervejas, pai de 2 cachorros, né? Sou coordenador de marketing, que mais? Ah, palestrante, consultor. Não sei se já deu os 40, né? Acho que Um cara já. de bem com a vida, graças a Deus. Acho que assim, é bom que se for pra gravar contigo, eu já tenho pelo menos 1 mês e meio de episódios gravados, né? Cada episódio a gente fala de uma profissão diferente. Me tira uma dúvida, qual que é a primeira lembrança de escola que você tem? A primeira lembrança de, tipo, é, aprendi a pegar num lápis na escola. A primeira coisa que eu lembro, que você lembra? Foi quando eu fui expulso no maternal, no colégio onde eu estudava. Já? Já tinha mostrado para que eu vim, né? Aí, na verdade, foi já no maternal que o negócio pegou. Na verdade, eu tinha um problema que eu era um pouco antissocial, né? Quem vê nem diz, né? Mas eu não gostava muito de me sociabilizar. E eu também não gostava de levar desaforo para casa no maternal já naquela época. E aí o aluno que chegava perto de mim, por qualquer motivo, eu mordia aquele aluno, né? E acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho é morder algum aluno dentro da sala de aula e, e a minha mãe brigar comigo depois, que ela era professora dessa escola, né? Então, meio que eu não cheguei a ser expulso, eu fui convidado a me retirar, né? Educadamente, a minha mãe, né, foi convidada a me retirar do colégio, mas acabei ficando, né, consegui concluir o maternal e aí depois eu parei com isso. Depois de algumas coisas eu parei com isso. Mas acho que essa é a primeira, realmente a primeira lembrança, né? Existem outras lembranças de alguns momentos recreativos, jogando bola, ou de alguns momentos difíceis. Eu acho que até os que marcam mais são os momentos difíceis. Uhum. Acho que na quinta série, que na verdade, minha mãe era professora também, e ela sempre nos acompanhava, né, no colégio, ficava olhando nossos deveres de casa, né, fazer toda aquela gestão ali dentro de casa com os deveres, né. E aí ela faleceu quando eu tinha 10 anos, né, desse período da quarta série até a quinta série. E aí na quinta série eu fiquei de recuperação, não consegui render muito bem. Acho que foi uma das coisas que me marcou, porque ela sempre cobrava muito. Outra coisa que eu acho que me marca, acho que segunda série, mais ou menos, eu cheguei morto de feliz, porque tinha tirado um 8,5 numa prova, e ela disse que não aceitava menos de 9. Era assim, Dona Rosângela era desse jeito, era osso do ouro. Né? Mas errada ela Então, não tava também, né? Tem que cobrar. tava não, né? Eu vou começar a fazer isso com meus alunos também. Dar esse exemplo aí dela. Mas Você já escapou. já escapei, ainda bem. Mas eu Já era um escapou. aluno, eu era um aluno exemplar, você pode falar pra todo mundo. Não, isso aí é verdade.
Isso é verdade, não tenho o que reclamar, não. Me fala assim, como que foi pra você, depois desse baque da quinta série, né, da quarta pra quinta série, como que foi pra você concluir os estudos, pelo menos até o ensino médio? Depois disso, você conseguiu se recuperar? Como que foi pra você? Olha, eu nunca me recuperei 100%. Eu, na verdade, no ensino médio, né, fundamental médio, da quinta série, na verdade, a gente ia da quinta até o terceiro ano, na minha época. Agora mudou um pouco, tem o nono ano, eu nem sei mais como é que é isso. Né, mas na minha época, você ia da quinta até a oitava, depois primeiro, segundo, terceiro ano. Na verdade, eu fiquei de recuperação na sexta série, uma matéria, fiquei em recuperação na sétima série, na oitava eu passei, e olha que interessante. A oitava série foi outra coisa que me marcou, porque eu estava dado como reprovado no meio do ano. Estava dado como reprovado. Não estava me saindo bem. Alguns problemas, a maioria dos problemas era familiar mesmo, né? Eu acho que não vou entrar em detalhes aqui, mas não estava conseguindo render o que eu podia render. E aí, uma tia que morava em Brasília, né, ela me chamou para morar lá um tempo, para ver se eu tinha um pouco mais de paz e tudo. E eu saí lá de Brasília como o melhor aluno da oitava série. Né? No, consegui, além de reverter, de me recuperar, ainda sair como melhor aluno. Aí voltei para cá, fiz um bom primeiro ano. O segundo ano, nunca fui aquele aluno que se destacou, né? Aqueles que se diziam os melhores da turma. Eu era da galera do fundão mesmo, gostava, era ali daquela gandaia que ficava lá no final. Mas eu não era um mau aluno, eu era mal em algumas disciplinas. Eu era bom, outras não era tanto assim. Por exemplo, eu era muito bom em matemática, português, inglês, geografia, humanas, né? Quando chegava essa parte de química, física, matemática, eu tomava bomba. E aí foi assim até o terceiro ano. E eu lembro de uma coisa que me marcou muito, porque meu pai ele sempre quis que eu fosse médico, seguisse a carreira dele, né? E eu fiquei até o meu terceiro ano dizendo para os professores, eu vou fazer medicina, vou fazer medicina. E uma coisa que me marcou muito, que eu achei muito errado, naquela época, não vou falar o nome do colégio, mas no colégio que eu estudava, os professores eles não estavam preocupados com o que você queria ser, eles estavam preocupados com as aprovações. Né? Então, eles faziam o seguinte, não, esse aqui, esse, pode fazer medicina, pode fazer direito, né? Agora, esses daqui não, esses daqui a gente não vai fazer turma especial, esses daqui a gente vai logo desiludir. Né? Então, ele chegava, olha, faça outro curso, porque em medicina você não vai passar. Né? E aí, engraçado que foi o seguinte, eu realmente não quis depois fazer medicina, mas não por conta deles, é porque eu comecei a raciocinar, assim, poxa, eu não sou um bom aluno em biologia, nem em química, eu vou tomar bomba. Fiquei, né, pensando nisso, e depois eu percebi que eu não gostava nem um pouco de sangue. Aí, cara, aquele pensamento de 17 anos, né? Eu disse, não gosto de sangue, não gosto de ver sangue, não gosto de química, não gosto de biologia, não vou fazer medicina. Aí saí, né? Não vou fazer áreas de humanas. Não vou fazer área de saúde, nada na área de saúde. E aí eu fiquei, poxa, agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer lá em casa para meu pai? E falei, né, pai, ó, não vou fazer vestibular para medicina. Ele, tá bom, vai fazer engenharia ou direito? Né? Tipo, a minha família sempre foi assim. A única coisa que prestava era você ser médico, você ser engenheiro ou você ser advogado, juiz, enfim, né, da área jurídica. E eu resolvi que eu queria fazer direito, então, porque era o que eu achava que eu tinha mais chances, já que eu odiava matemática e física, né? E já gostava muito de história e de português, eu disse, sobrou direito. Porque naquela época, os mais novos não vão lembrar, mas tinha uma coisa que era, você fazia a primeira fase e tinha a segunda fase, que era das específicas. Então, você fazia o geralzão e segundo você tinha, né, as específicas, que foi quando eu acabei fazendo direito. Não passei de primeira, não passei de primeira, porque também vagabundei o terceiro ano, ou seja, sendo bem honesto, Isso foi na né, Federal? foi na federal. Eu estava tentando só na federal, não queria Unifor, não queria outro, só na federal. Quando chegou no meio do ano, eu já tinha feito um intensivo. E eu passei na primeira fase e fiquei ali nos classificáveis, mas também não entrei. E aí me bateu aquele desespero, né? Eu disse, putz, grilo é agora, né?
Por quê? Porque eu tinha a pressão que eu tinha uma irmã um ano mais nova do que eu, que já ia fazer o vestibular no final do ano e eu tinha certeza que ela ia passar. E eu não ia passar nesse ritmo. Né? E ela ia fazer medicina. E ela sempre foi a melhor aluna da turma dela. Então eu peguei e disse, meu Deus do céu, e agora? Né? E aí eu lembro que nesse meio do ano, uma coisa que me deu tranquilidade, eu não passei em direito, mas passei em letras. Eu queria passar no vestibular, eu queria ter a sensação de uma vitória, né? E eu lembro que eu fui fazer a inscrição para administração. E disse para meu pai, vou fazer administração. Ele disse, eu quero administração, beleza. Quando eu passei no vestibular, eu disse, pai, passei no vestibular. Ele disse, em administração? Eu disse, não, em letras. Ele olhou para mim e falou assim, puta que... Não acredito, em letras. Meu filho, para que você fez isso? Em letras. Não está brincando comigo, não. E eu já todo errado. Disse, não, pai, passei em letras. Ele, você que sabe, a vida é sua, né? Eu disse, mas foi bom para mim, sabe por quê? Porque eu tive aquela sensação de vivenciar uma faculdade, de entender que eu era capaz de passar em alguma coisa, né? Eu fiquei muito preocupado. Poxa, não tinha passado a primeira vez, tentei direito, não passei de novo, mas consegui passar em letras na UES. E foi bacana. Só fiz um semestre mesmo, porque no final do ano aconteceu de eu tentar novamente. Eu disse, cara, eu tenho que passar de alguma forma. E eu não estudei nada. E passei. Eu acho que era muito, talvez, uma pressão que eu estava sofrendo. Eu meio que relaxei. Não vou dizer que eu não estudei nada, como eu disse agora, mas eu estudei bem abaixo do que eu tinha estudado no outro semestre. E fiz uma excelente prova. Passei em Direito. Eu passei em Direito na URCA, que era a Universidade do Vale do Cariri. Acho que é Faculdade, Universidade Regional do Cariri, na URCA. E fiquei um semestre lá e queria ficar lá esse semestre, queria cursar, porque eu achava muito bacana a faculdade, a união que tinha entre os alunos, aquele pessoal do primeiro semestre, era muito bacana, os professores. Eu queria ficar lá, só que minha avó quase me obriga a voltar. Disse, não, seu lugar não é aqui, não. Seu lugar é em Fortaleza, você tem seus irmãos, você precisa cuidar dos seus irmãos. Então, eu deixei lá e vim para cá, muito a contragosto, porque ela ia pagar uma faculdade particular para mim, eu não queria isso, mas acabei aceitando. Ela pagou, fiquei na Unifor. E na Unifor comecei a perceber que o direito não era aquilo ali a minha vocação. Então, o que é que aconteceu? Eu fiz a faculdade de Direito lá, só que ao mesmo tempo que eu estava fazendo lá, eu era visto como meio que um alienígena nos corredores. Dificilmente eu ia muito arrumado para lá. Eu gostava de bermuda, camisa, no máximo um tênis, às vezes eu ia de chinela, né? Gostava de levar um violão comigo, que eu não tocava nada, porque eu estava aprendendo ainda. Né? Continuo não tocando nada, só engano. Mas não esqueça que você teve uma quase carreira musical também, né? De cover. Foi, mas aí isso aí fica para a próxima entrevista. Tá bom, tá bom. Pois é, e naquela época, né, eu já estava com o cabelo daquele cover lá, né, usava um brinco, ia com o meu violão de vez em quando para a faculdade, e eu gostava muito de ir assim, casual. E como é que o pessoal do direito? O pessoal que nem trabalhava na área ia todo engomadinho, com gravatinha, não sei o que, e eu não conseguia me adaptar àquilo. Não consegui. E tinha um outro detalhe: as turmas mudavam de semestre para semestre, então a gente não criava vínculo. Eu sei que eu terminei a faculdade de Direito com pouquíssimas amizades lá. Agora, eu fiz amizades maravilhosas com o pessoal da administração, porque eu me afastava um pouco do bloco do Direito para ir treinar o violão. E numa dessas, comecei a conhecer as pessoas de lá, que eram mais ou menos a turma. Então, fiquei muito amigo do pessoal da administração. E nesse momento, algumas vezes durante a faculdade de Direito, eu pensei em desistir. Várias vezes eu pensei em desistir. Cara, isso não é para mim, não dá para mim, não estou feliz com isso. Mas, talvez por não querer parar no meio do caminho, faltava tão pouco, eu me formei, né? Terminei a faculdade, sou bacharel em Direito, não sou advogado,
um outro detalhe, eu sem querer assinei minha prova da OAB e aí minha prova foi anulada. Esqueci que não podia assinar. Teve esse detalhe. Era para eu ter conseguido a OAB. Eu fiz uma boa prova. Por incrível que pareça, eu fiz uma ótima prova, mas foi anulada. Depois eu comecei a estudar para concurso e num belo dia eu estava, eu lembro que eu estava na biblioteca da Unifor, cercado de livros, e eu olhei para um lado, olhei para o outro e perguntei assim: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Pelo amor de Deus. Será que eu quero isso para mim no futuro? Aí você sabe quando você começa a meio que falar consigo mesmo, né? Uhum. Começa a se perguntar algumas coisas e eu comecei a me perguntar, comecei a perceber que o direito não era minha vocação, que eu dificilmente talvez eu passasse num concurso, porque se as pessoas que gostam de estudar direito já têm uma dificuldade para passar em concursos que são concorridos, imagina a Uhum. pessoa que não gosta, que é um sacrifício. Uhum. Então, estava me vendo uma pessoa triste, né? Sem muita perspectiva, e mais uma vez eu cheguei para o meu pai, ele não pagava nada para mim, a faculdade, nem nunca pagou faculdade para mim, né? Quem estava pagando era a minha avó, já estava formado, e aí ele chegou e falou assim, não, eu cheguei para ele e falei assim, pai, tem uma notícia para dar para o senhor. E aí ele disse, o que foi? Aí eu estou desistindo do direito. E ele, como é? Eu estou desistindo do direito. Ele disse, não acredito. Não, pelo amor de Deus, você vai desistir de direito? Aí eu, pô, pois se vire. Se vire, porque eu não vou ficar pagando faculdade particular para outra coisa, não. Aí, tá bom, né? Ok. E, e nessa hora eu me vi assim, tá, eu não quero direito. E o que é que eu quero, afinal? Comecei a me perguntar isso também. Pensei em psicologia, pensei em arquitetura, mas comecei a perceber que o meu lance era comunicação. Era comunicação. Eu sempre era visto ali na turma como aquele cara criativo, aquele cara que escrevia bem. Então, cara, é comunicação, é alguma coisa na comunicação. E daí eu resolvi cursar, né, fazer publicidade e propaganda. Nunca, nunca me arrependi dessa escolha. Acho que foi uma escolha muito acertada, porque apesar de hoje, atualmente, não estar trabalhando diretamente com a área, me abriu muitas portas e me deu muito conhecimento no que diz respeito ao marketing. E daí eu fui, fiz a faculdade, né, comecei a estudar para pós-graduação e recentemente fiz a pós-graduação em marketing e recentemente terminei o mestrado em administração de empresas. No final das contas, acabei ficando na administração, olha só. E é interessante isso, David, porque uma coisa é certa, você com 17 anos, você não sabe o que vai ser da sua vida, cara. Você sabe que todo mundo que eu tô conversando, sem exceção, todas as pessoas, a gente sempre fala isso. Quando a gente tá no ensino médio, a gente não sabe o que a gente vai ser. A gente tá passando por várias transformações, inclusive transformações biológicas, né? Coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não sabe direito o que está acontecendo, não sabe direito o que vai ser da vida. E a gente tem que decidir na hora o que a gente vai fazer para fazer uma prova, decidir o futuro, para saber qual vai ser a carreira, sendo que a gente tem um mundo de coisa que está acontecendo dentro de cada pessoa, né? Que é muita coisa. E aí, né, para fechar e colocar a cereja no bolo, eu virei sommelier de cervejas. Também, um hobby que virou profissão. Mas esse detalhe aí eu acho que eu vou falar quando mais na frente, nas próximas perguntas, que eu acho fica mais, a contextualização fica melhor. Mas o fato é isso, que hoje eu sou esse cara que fez direito, não deu muito certo, né? Fiz publicidade e propaganda, amo, adoro, trabalhei em agência, trabalhei em veículo de comunicação, daí me apaixonei pelo marketing, fui coordenador de marketing do Grupo Povo, fui coordenador de marketing do Menu Brands, fui coordenador de vendas web do Beach Park recentemente, né? E me apaixonei pela docência. Foi necessário o quê? Acho que quase 20 anos, de 17 até o que é os 35, 36, que eu acho que é quando eu comecei a dar aula mesmo,
para eu entender que meu negócio era docência. Era falar para o outro, era ensinar, era compartilhar conhecimento, independente se, por exemplo, de publicidade, de marketing ou cerveja. Né? Eu levei muito tempo para entender isso. Eu acho bacana aquelas pessoas que logo de cara, né, conseguem achar sua vocação. Né? Comigo não aconteceu assim, mas também é interessante, porque eu consegui conhecer várias possibilidades, né, de conhecimento, de profissionais, inclusive, né, que talvez se eu tivesse, não, é isso que eu quero fazer, eu nem me arriscaria. Bom, a questão da aula, né, eu já tava na FANO, oh, desculpa, na Facete, eu estava dando aula na Facete, não, estava aluno da Facete, e eu estava dentro dos projetos de extensão. Né? Eu entrei mais velho na faculdade. Eu já tinha um curso de direito. Então, muitos dos professores, ou era próximo da idade deles, ou era até mais velho do que alguns professores. E aí eu criei muito vínculo com eles, mais do que a turma que estava ali comigo. E nessa coisa de criar vínculo com os professores, essa questão da docência me chamou a atenção. Eu lembro, inclusive, tinha um professor lá que chegou e perguntou assim: que você quer ser daqui a 10 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Aí eu bem petulante, falei, no seu lugar, dando aula aqui sobre marketing, sabe? E, por incrível que pareça, eu peguei a disciplina dele alguns anos depois, né? Eu, eu comecei a dar aula, meu amor por aula mesmo, começou num projeto de extensão chamado Cante Lá, que eu canto cá, que era da Facete. Eu fui um dos alunos que fez parte, mas eu não, eu ia para ministrar, para facilitar uma oficina de fanzine, coisa super simples, uma oficina de fanzine. E a questão de passar, eu nunca tinha dado aula de nada, nada, nunca tinha dado aula de nada, até esse dia. E eu saí daquela sala, daqueles alunos, daquelas crianças, com os olhos brilhando e com um sorriso no rosto de quem estava realizado. E depois disso, numa próxima edição, um coordenador, Ismael, era o coordenador da época, ele chegou e falou: por que tu não dá aula? Porque tu tem muito jeito para dar aula, tua didática é muito boa. Por que você não dá aula? Eu disse, porque eu tenho que fazer uma pós-graduação. Então eu disse, pois faça. Faça a pós-graduação, quando você terminar, você vem para cá. Eu consigo lhe colocar aqui. Só que a coisa não foi bem assim. Eu acabei terminando, quando eu terminei a pós-graduação, eu fui lá, né, com meu chapéu na mão, pedi, né, uma aula, pelo amor de Deus, uma disciplina, pelo amor de Deus, mas a faculdade não aceitava ninguém sem experiência. Aí eu disse, lascou, eu vou dar aula aqui se eu não tenho experiência, né? Mas, por incrível também que pareça, no mesmo semestre que eu fui lá pedir uma outra faculdade, mais simples, me deu uma oportunidade. Eu comecei a dar aula em gestão de negócios. Não era nada com publicidade, com propaganda, mas tinha a ver com marketing. E no final desse ano eu fui convidado para dar aula na pós-graduação da Facete, como uma espécie de teste. E aí eu fui muito bem avaliado pelos alunos, depois fui convidado para a graduação, fiz a entrevista, a aula, que é uma aulinha de praxe que normalmente tem, para ver como é que é a didática dos professores, e comecei. E daí fiquei um bom tempo lá na Facete. Foi assim que eu comecei a dar aula, e, e se hoje eu acho que eu tenho uma vocação, é essa, é de transmitir conhecimento. Conta o que que você faz com cerveja, que depois eu faço as perguntas que você já deve ter respondido milhões e milhões de vezes, mas eu vou refazer aqui algumas perguntas. O que é que acontecia? Eu sempre fui um consumidor de cerveja, mas nunca imaginei na minha vida que eu seria um sommelier de cerveja. Nunca pensei nisso. Até que um dia eu estava em casa, um amigo liga, sei, tu está sabendo da promoção de cerveja que está acontecendo? Tem um barril da Heineken que estava num preço muito barato. Era um negócio absurdamente barato. Isso em 2010. 2010. Aí eu disse, não estou sabendo disso. Cara, pois corre para lá, porque assim, tem muito e vai acabar. Esse meu amigo que me ligou, ele tinha visto
um Twitter de outro amigo que tinha colocado essa informação. Tirou a foto, colocou lá no Twitter, pá, essa informação. E aí a gente correu para lá. Quando chegou, não tinha mais nenhum barril. Olha, não deu assim 15 minutos da ligação para eu chegar no supermercado, não tinha mais nenhum. E beleza. Mais tarde, ainda nessa noite, esse mesmo amigo me liga e fala assim: Cara, o que é que tu acha a gente montar um perfil no Twitter onde a gente divulgue a cerveja, onde tem cerveja mais barata aqui em Fortaleza? Aí eu, cara, como assim eles? Não tem o Lei Seca Fortal? Acho que alguns conhecem o Lei Seca Fortal no Twitter, enfim, que diziam que tinha blitz, acidente, essas coisas. Pois é, a gente cria o Servas Fortal. E a gente trabalha essa informação colaborativa junto com aqueles seguidores, eles mandam informação, a gente também passa essa informação, e aí a gente vai dar, faz um trabalho de utilidade pública, que é descobrir onde é que tinha cerveja mais barata aqui. E a coisa deu muito certo, né? Deu muito certo. Logo, a gente estava com muito seguidor, só que aconteceu que alguns seguidores eles queriam ir além do preço. Eles queriam me perguntar sobre a cultura cervejeira mesmo, alguma especificidade de um rótulo, alguma dica de harmonização, e eu não sabia de nada. Só que é aquela coisa, né, do professor, né, que é a vocação da gente. E eu disse, cara, vou começar a estudar. Comprei o livro, comecei a pesquisar na internet, e daí eu respondia tudo. Tudo que aparecia, eu buscava e respondia. E eu fui me encantando por esse universo cervejeiro, que, tipo, que estava, digamos assim, a gente só sabia a pontinha do iceberg, estava ali do lado de fora. Então, eu me encantei por aquilo e deixava isso muito transparecer na sala de aula. Um belo dia, que foi na sala de aula que surgiu a ideia de ser sommelier de cerveja. Eu já tinha um blog, esse blog, porque no Twitter não dava para eu falar tudo que eu queria, então eu criei um blog. O blog chegou a ser o mais acessado do Brasil, blog de cerveja mais acessado do Brasil, que não fazia parte de portal, que não era de uma marca, cervejaria, enfim, de uma pessoa que gostava, né, independente. Durante 2 anos foi o mais acessado, e um belo dia, um aluno, que eu não recordo agora, eu estava passando algum exemplo e um aluno perguntou alguma coisa sobre cerveja, no meio da aula. Acho que era de planejamento estratégico, era planejamento 1 ou 2, não sei. Perguntou alguma coisa sobre cerveja e eu me vi falando quase 10 minutos sobre aquilo. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e um aluno chegou e perguntou, até hoje eu não sei se ele estava com raiva ou se foi uma dica que ele deu. Ele chegou e falou assim, professor, por que que o senhor não dá aula de cerveja? Aí, ufa, acendeu a luzinha. Eu não sabia se ele estava reclamando porque eu estava falando tanto de cerveja ali. Ele disse, professor, vai dar aula de cerveja, vai? Ou se ele estava assim, cara, tu fala, tu gosta tanto de cerveja, por que não dá aula disso? Eu preferi levar pela segunda opção. Comecei a pesquisar cursos, mas não tinha nada, nada, nada no Nordeste. Tinha pouquíssimos no Brasil. Tinha basicamente em São Paulo e Rio de Janeiro no máximo. Isso era 2012, mais ou menos. 2012. Quando eu comecei a procurar foi em 2012, primeiro semestre de 2012. Procurei em 2012 e tudo que tinha era assim, eu precisava ficar lá um mês na cidade. E como é que eu fazia isso dando aula, né? Não tinha como, não tinha um módulo de férias ali em julho, junho, julho, janeiro, fevereiro, nunca aparecia. E Dezembro, também não tinha curso online nessa época, né? Assim, não tão tinha. popular como tem hoje. Uhum. Mas eu acredito que um curso sommelier também não dava para ser online, porque a gente precisa provar, né? Tem que fazer a parte chata, que, né, que a gente beber a Sim. cerveja, a gente precisa ter essa Ai, hora ai. copo, que a gente chama, a gente precisa ter hora copo, né? E não deu certo. Então eu deixei de stand-by e só quando foi 2013 que eu resolvi fazer o curso sommelier e me tornei o primeiro sommelier aqui de Fortaleza, né? Esse curso sommelier ele foi uma divisão de águas na minha carreira, um pouquinho dessa divisão de águas que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tem essa questão quando você acha que tudo deu errado, né, na sua vida, né? O que aconteceu? Como é que você passou? Como é que você veio? E um pouco disso veio do curso sommelier. Então foi isso, né? Foi assim que eu resolvi. Continuei sendo blogueiro durante um tempo, mas depois entrei numa digamos, numa empresa que era uma distribuidora que
limitava muito as minhas postagens, porque não queria que eu falasse de outras marcas. Ok, respeitei, Uhum. mas fui perdendo o gosto e aos poucos fui deixando de lado o blog. Fui me dedicando mais à parte profissional mesmo, do sommelier. Quando a gente for falar sobre umas dicas mais para frente, aí a gente fala mais sobre os cursos. Mas fala para mim sobre esse momento que você disse que achou que tudo ia dar errado. O que é que você fez para fazer com que não desse tudo errado? Primeiro, deu tudo errado. Sim, deu tudo errado. Não teve muito o que fazer que não desse tudo errado. Deu tudo errado. Eu lembro que em 2013, eu estava no meu melhor momento profissional como professor lá na Facete. Só que eu não tinha mestrado. Eu tinha uma excelente avaliação por conta dos alunos. Cheguei a comparar em duas oportunidades, a gente tinha essa avaliação feita pelos alunos e a minha avaliação estava acima da média da faculdade e acima da média do curso de publicidade e propaganda. Então, eu sabia que eu estava fazendo um excelente trabalho. Só que alguns professores que tinham doutorado e mestrado saíram para assumir um outro cargo, para fazer doutorado, ou para, enfim, saíram da faculdade e o número de doutores e mestres ficou muito próximo ao número de especialistas. E aí alguns especialistas foram demitidos e eu fui nessa leva, né? É, Surgiu até um boato que eu tinha saído da faculdade porque eu queria trabalhar com cerveja. Não, nunca foi verdade isso daí. O que aconteceu é que realmente eu fui demitido, apesar de toda a avaliação positiva, eles resolveram fazer isso, né? Ok, eu entendo, né? São ordens, né, ali da diretoria, enfim. E daí foi um momento muito difícil, porque eu me vi assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu tinha saído de outras faculdades que eu dava aula, eu tinha saído de duas outras faculdades no final de 2012 para ficar 100% em 2013 na Facete. E aí deixei as outras faculdades e fiquei na Facete, que chegou no meio do ano e fui demitido. Eu confesso que nesse momento eu fiquei bem triste e com raiva ao mesmo tempo, e com raiva de mim também, porque eu poderia ter feito um mestrado antes, poderia ter feito um mestrado antes, mas eu estava me achando tão a última Coca-Cola, né? Cara, eu sou bom nisso, não vou me demitir nunca, eu tenho uma avaliação fantástica aqui dentro, os alunos me adoram, eu não vou ser demitido aqui nunca, era o que eu achava, e pum, veio uma demissão. E aí eu fiquei com raiva da instituição, eu fiquei com raiva de mim, porque eu não me preparei para isso. Eu poderia ter feito um mestrado, não fiz, e fiquei desempregado. Fiquei completamente desempregado. Quando foi nesse momento, eu fiquei, cara, eu quero dar uma guinada na minha vida. Eu não quero mais agência de publicidade, não quero mais dar aula de publicidade e propaganda, eu quero investir em outra coisa. Eu estava meio decepcionado. Porque Esse na minha curso era lá em cabeça, o que é que Fortaleza? tinha? Pô, depois de tudo que eu fiz, depois de ter feito tudo Uhum. certo, da melhor maneira possível, eu não fui valorizado, porque eu não me achava valorizado nesse momento, eu fiquei assim, não quero mais isso. Só que eu fiquei pensando, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou voltar para o mercado? Aí, mercado, meu Deus. E aí me veio na cabeça aquilo que o aluno pegou e falou. Por que que o senhor não dá aula de cerveja? E aí eu comecei a pesquisar. E eu tinha um semestre todo livre pela frente. E apareceu um curso que eu podia fazer nos finais de semana. Eram sempre os últimos finais de semana do mês. Então, o último final de semana de setembro, outubro, novembro, né, e o primeiro final de semana de dezembro. E eu comecei a fazer uma análise do mercado. Não tinha ninguém que fazia isso. Inclusive, os dois eventos que tinham acontecido de cerveja fui eu que tinha produzido, né? Mas não tinha nenhum sommelier, tinha algumas pessoas que entendiam, mas nenhum sommelier, nenhum profissional mesmo com esse título. Não, esse curso era em São Paulo. Esse curso foi feito em São Paulo, né? Porque não tinha nada aqui, né? E aí eu disse, cara, eu peguei a indenização que eu tinha do dinheiro, eu vou fazer esse curso. E fui com todo o gás fazer. Já gostava, né? E aí eu
durante o curso, eu pensei, cara, eu vou abrir esse mercado É de o Joseph cervejas Klimber, artesanais né? em Fortaleza. Vai ser minha missão, vai ser essa. Eu vou ser o pioneiro nisso, eu vou abrir mercado aqui. Eu vou fazer a coisa acontecer. Antes de terminar o curso, eu já estava contratado por uma distribuidora, já estava dando palestras, por conta que as pessoas acabam sabendo das coisas, né? Se tinha já um bar de cerveja especial aqui, já tinha uma distribuidora que estava investindo nisso, o mercado ainda era muito simples, né? Isso aí foi em 2013, 7 anos para cá. Terminei o curso, né? E terminei já empregado. Não ganhava tão bem quanto eu ganhava na Facete, mas eu tinha uma qualidade de vida maravilhosa. Eu trabalhava o horário que eu queria, eu ganhava relativamente bem por isso. Trabalhava bebendo cerveja, falando de cerveja, né? Ensinando as pessoas a beberem cerveja, ganhando cerveja para provar. Então, poxa, trabalho dos sonhos, né? Mas aí, quando você pensa que está tudo bem, né? Aí as coisas acontecem. O Joseph Klimber, mais ou menos isso. Ah, acabei me divorciando no final do ano, e isso mudou bastante a minha vida, né? Porque meio que me desestabilizou emocionalmente, financeiramente. Eu tinha uma casa, tive que sair da casa, voltei a morar com meu pai, né? Na época, quando eu voltei a morar com meu pai, ele estava reformando a casa dele, e o quarto que tinha disponível era um quarto que estava, tipo, apenas no reboco. Aí imagina a autoestima do cara, né? Tipo, eu ter que ir de mala e cuia para meu pai. E foi bom, até que foi bom, tem um lado positivo também, porque houve uma reaproximação que foi muito saudável. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava com uma autoestima muito baixa. É, comecei a ficar pensando assim, tipo, que tinha vacilado por ainda não ter tentado o mestrado, que agora com esse salário menor, né, e sem casa, né, as coisas iam ser mais difíceis. E aí eu chegava, né, pensando, estou aqui dependendo do meu pai, estou morando num quarto aqui, tá só no reboco, nem para arrumar uma namorada dava certo ali, porque eu tinha vergonha de levar para lá. Você tem ideia? Então a gente ficava assim, eu entrei realmente em depressão nesse período. Eu não sabia que eu estava com depressão, mas eu já estava com depressão. Né? Mas, graças a Deus, a coisa da cerveja foi andando, foi dando certo, foram aparecendo muitas oportunidades de emprego e aos poucos eu fui me recuperando. Me recuperei da dor de cotovelo, né? A gente fui digamos assim, restabelecendo financeiramente, que tinha tido perdas ali, mudei para um apartamento, fui reconstruindo minha vida. Né? E em 2015, eu já era, digamos assim, eu posso até dizer nacionalmente conhecido dentro do ramo da cerveja. Né? Trabalhando até mais do que o pessoal do Sul, né? Com palestras, com tudo isso. E abri muitos mercados, fiz cartas de cerveja para bares, restaurantes, dei treinamento de brigada, que são os colaboradores, dei muito curso para pessoas, cursos e palestras para pessoas que queriam aprender um pouco mais sobre cerveja, sobre esse universo cervejeiro, e as coisas estavam maravilhosas, indo muito bem, até que um belo dia, em 2015, né, o Joseph Klimber novamente volta a atacar, praticamente no meio de 2015, a distribuidora na qual eu trabalhava disse que não precisava mais dos meus serviços. Por que eu fazia lá? Eu escolhi os rótulos, eu fazia as degustações guiadas, eu fazia o treinamento deles, uma série de outras coisas, né? Mas aí eles se aproximaram muito de uma importadora e a importadora meio que passou a tomar conta disso. Por que eu vou pagar um profissional se eu tenho uma importadora que está fazendo tudo isso de graça? Né? E aí foi por isso que não deu mais certo. Eles até falaram assim, não, quando tiver curso, tu vem. Mas aí, para eu ficar dependendo de ter um curso sim, um curso não, durante o mês, financeiramente não ia ser legal. Aí eu disse, o que é que eu faço agora? Eu tinha três opções na minha cabeça. Eu vou montar uma loja de cervejas artesanais com dinheiro que eu ainda tinha, a indenização, a da Facete e alguma herança,
eu monto uma loja de insumos para quem quer produzir sua cerveja em casa, ou eu vou montar uma pequena escola de cervejeira aqui, para dar cursos e palestras para quem está iniciando. Pensei nessas três opções, e aí apareceu uma oportunidade de entrar como sócio de um bar de cervejas artesanais, que foi o primeiro bar de rua de cervejas artesanais, assim, especializado em cervejas artesanais em Fortaleza. Tiveram outros bares que tinham cervejas artesanais antes disso, antes do Eita Bia, mas não era 100% especializado. E aí me chamaram, eles queriam um sommelier, já me conheciam, já eram parceiros, e eu virei sócio do Eita Bia. Foi muito bom também para mim. Você acaba aprendendo muito sobre atendimento, sobre gestão. Você ter o seu negócio dentro de uma área foi bem específica, como cerveja, para mim foi maravilhoso. Só que teve um outro problema. Em 2016, nós estávamos com uma crise econômica, o dólar do alto, um alto do dólar, né? A empresa estava só empatando, não dava lucro. Finalzinho de 2015, comecei de 2016, a empresa não dava lucro. Eu tinha conta para pagar. E aí foi quando eu resolvi voltar para o mercado publicitário. Voltei para o mercado publicitário. Nesse período, uma curiosidade é que eu voltei a dar aula. Tinha esquecido de mencionar isso. Eu voltei a dar aula na faculdade, na Nassau. Mas era uma coisa muito assim, simples. Eu tinha duas disciplinas, e às vezes no outro semestre não tinha. Então não estava, digamos assim, não estava vivendo disso. Mas aí apareceu a oportunidade de ser coordenador de marketing do Grupo Povo Comunicação. E aí foi bom durante o tempo, mas eu estava realmente passando por uns problemas de cunho psicológico mesmo, estava com depressão, ainda estava com depressão, e tive uma crise, pedi o afastamento e depois saí da empresa. Muito também por conta do bar, que não estava dando certo, né? E eu para, poxa, investir uma grana grande aqui, a coisa não vingou, aí você começa a se questionar novamente se fez a coisa certa, se fez a escolha certa, se investiu o dinheiro da maneira correta. E foi quando eu percebi uma coisa, eu percebi que, e eu não estava mais dando aula na Nassau também, acabei que não estava mais dando aula na Nassau, e eu comecei a perceber uma coisa, me perguntaram, psicólogo, que foi até o grupo que durante essa licença eles possibilitaram, né? Contando essa história, o psicólogo olhou para mim e falou assim: João, você quer morrer? Eu tomei um susto. Quer morrer? Aí ele, você quer morrer? Mas você não quer morrer fisicamente. Você só não quer mais ser esse João que você é. Você não consegue mais estar nessa vida, levar essa vida que você está levando. Está te deixando infeliz. Você quer um novo João. Você quer renascer de alguma forma. Né? E isso ficou marcado. E ele perguntou assim, o que é que realmente te faz feliz? E a primeira lembrança que veio foi da aula. Da aula me deixa feliz. Ele, por que você não volta a investir nisso? E aí, quando foi... Aí entrei no Beach Park, ganhava muito bem lá no Beach Park, estava super bem, gostava do trabalho, a depressão tinha ido embora, e aconteceu de uma oportunidade no mestrado na Unifor. Eu fiz, passei entre os primeiros, ganhei uma bolsa da FUNCAP, só que eu tinha os horários que era segunda, terça e quarta o dia todo. Como é que eu ia trabalhar, né? Aí agora, como é que eu pago assim? Eu tinha uma bolsa de R$ 1.500, mas o mestrado era R$ 1.800. E aí você soma condomínio, água, luz, telefone, comida dos cachorros, mercantil, enfim, celular, internet, diabo a quatro. Eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí foi uma coisa meio doida, porque eu disse, cara, eu vou voltar, eu vou ver o que é que eu consigo no mercado cervejeiro, né? E eu consegui, no finalzinho de 2017, começo de 2018, trabalhar como sommelier na Cinco Elementos, que é uma cervejaria daqui, a primeira micro cervejaria daqui. E foi bem interessante para esse lado profissional, né? Foi meio que que agora eu já tinha sido consultor de distribuidora, eu já estava dando cursos, eu tive o meu negócio próprio, eu agora estava dentro de uma cervejaria, ou seja, como profissional,
esse ano de 2013 até 2016, até 2018, eu meio que sem perceber, eu tive um crescimento maravilhoso dentro da área de sommelier, que poucas pessoas têm. Às vezes a pessoa fica só numa área. Eu passei por várias, né? E eu confesso que nesse período, ainda assim, não ganhava muito bem como sommelier lá. E eu apelei até para fazer Uber. Fiz Uber, fui Uber. E lembro de uma vez que eu peguei uma pessoa ali próxima à Facete, e ela veio conversando comigo, começando a puxando assunto, perguntando o que é que eu fazia, tal, tal, tal. Eu disse, não, eu sou professor, mas estou afastado. Eu dei aula na Facete. Você deu aula na Facete? Qual é o seu nome? Aí eu, João, o aluno me conhecia lá, eu tinha ouvido falar de mim, lá do professor João, né? E aí eu fiz Uber 1 ou 2 meses para complementar a renda, porque o custo era muito alto, só o trabalho de sommelier não dava. E nesse momento, o mercado começou a ficar mais saturado, começaram a aparecer outros sommeliers, então a coisa realmente estava apertando. E eu tinha um projeto que era criar um curso de sommelier. Uma vez, engraçado isso, porque foi assim, foi numa sala de aula que me perguntaram por que você não vira sommelier de cerveja? E novamente, numa palestra, conversando, ensinando as pessoas, veio a pergunta, por que você não monta um curso sommelier aqui? E aquilo ali ficou na minha cabeça, mais uma vez, guardei. Eu tinha apresentado isso para o meu sócio lá do Eitabia, e ele trabalhava no Senac, tentou viabilizar, demorou mais ou menos uns 6 meses, eu achava que nem ia dar mais certo. E o Senac aprovou o curso, né? Então eu fui um dos idealizadores e professores desse curso, que teve 3 edições, e que foi maravilhoso para o mercado. A gente formou muita gente boa. E aí, às vezes, me perguntam, mas João, por que tu fez isso? Por que tu colocou mais pessoas dentro do mercado? Porque todas essas pessoas que estão no mercado, queiram ou não queiram, vão me ver como professor delas. Vão me ver como uma pessoa que ensinou a elas a, a arte de ser sommelier de alguma maneira, né? Então, é um outro patamar que eu consegui chegar, né? Quando eu gosto muito dessa coisa do marketing, tem uma lei que tem umas 22 leis de marketing que diz que você deve ser o primeiro. Eu fui o primeiro, né? E de repente você diz, você não pode ser o primeiro, cria um novo segmento. E, de certa forma, eu criei um novo segmento, né? Eu já era o primeiro, mas criei um novo segmento porque eu estava vendo que não estava mais no Oceano Azul, estava ali no Oceano Vermelho. Criei um novo segmento, virei professor de cerveja mesmo, para uma instituição. Dei aula, inclusive, na pós-graduação de gastronomia na Unifanor. E me apaixonei por essa coisa de dar aula de cerveja também, né? Eu uni as duas coisas. Eu já gostava de dar aula, adorava cerveja, e não dar aula de cerveja. E daí surgiu o curso sommelier. A gente teve 3 edições desse curso. E foi muito bom para mim, porque existe uma coisa chamada terceira lei de marketing. Se você não pode ser o primeiro, não pode criar um novo segmento, seja o primeiro na mente do consumidor. E aí, diante disso, o patamar que eu cheguei sendo professor de Senac, isso me fez, mais uma vez, reforçar aí, digamos assim, a questão do cargo, né, a posição de referência de cerveja aqui no estado, né? Então foi bem bacana. Depois disso, eu trabalhei esse tempo na 5 Elementos, trabalhei um tempo fui consultor dos discos em Boêmia, montei toda a operação de cervejas deles lá, desde a montagem do tap room deles, da câmara fria, a escolha das cervejas, confecção da carta, treinamento de brigada, né? E ficar lá no front também com os clientes, fiz isso. E aí, terminei o mestrado, mas agora eu quero voltar a dar aula também de outras coisas, né? E foi quando eu tive a oportunidade. Aí voltei para a agência de publicidade, fiquei um tempo na agência de publicidade, logo depois que eu saí do GIS, voltei a meu cargo inicial, que era mídia, e apareceu a oportunidade de dar aula numa faculdade, que é a Unifanor, e estou lá desde então, e tem um projeto aí de um curso de extensão de cerveja na faculdade, que estava aprovado antes da pandemia, agora vamos retornar aí essas conversas para ver se dá certo, né? Vamos ver se vinga. Bacana.
Como que você tá hoje, depois desses altos e baixos, desses muitos altos e baixos, né? Como que você se sente hoje? Cara, você tem que se sentir um vencedor. Você tem que se dizer, só em você só em estar aqui falando, né? Tá aqui, tá tudo bem, tá com saúde, tá. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem seus altos e baixos. O importante é você. Bukowski dizia o seguinte: o importante é você saber como caminhar sobre o fogo. Ele falava um pouco disso, né? Então, essa questão da felicidade eu acho algo efêmero, né? Eu acho que a felicidade é muito relativa. Cada um tem seu ponto de vista do que é felicidade para vocês. E se me perguntasse, poxa, o que é que te faz feliz hoje? Tem muita coisa que me faz feliz. Dar aula me faz feliz, meus cachorros me fazem felizes, né? Minha família, minha namorada, enfim. Mas tem coisas que também são um contraponto aí. O importante que eu acho, que eu consegui tirar como lição, é que nesse período foi um período que a gente tenta muitas vezes fugir do problema em vez de encarar, você fazer o seu autoconhecimento, né? Então, tinha coisas que realmente me afetavam, que criavam gatilhos mentais que me colocavam para baixo. Hoje eu me conheço, eu sei quais são as coisas que me colocam para baixo, eu sei qual é o tipo de pensamento que me deixa triste, e eu consigo evitá-los antes de acontecer. Eu consigo vigiar esses pensamentos antes que aconteçam. Não é 100%, mas acontece uma vez ou outra, né? É, hoje, eu continuo sendo professor da Unifandó, ou seja, estou fazendo o que eu gosto, da aula, dou aula de marketing por lá, gestão de negócios, uh, e continuo como consultor, dando treinamento de cervejas, enfim, não estou trabalhando para uma empresa, né? Estou, digamos assim, freela, fazendo os freelas, mas tenho muita parceria com geração de conteúdo no Instagram. De certa forma, eu virei um influencer de nicho, né, dentro do Instagram, que era outra coisa que eu também não nem imaginava que fosse acontecer. Então, tem um número de seguidores interessante lá, eu produzo conteúdo para eles, eu tenho alguns e-books gratuitos sobre cerveja que eu disponibilizo lá no João Filho Sommelier, né, e tento unir as duas coisas. Uma das metas é colocar esse projeto de extensão ou entrar dentro de uma faculdade de gastronomia, conseguir colocar uma disciplina de cerveja, ou retomar aí, quem sabe, mais uma edição do curso sommelier. Mas o certo é que uma coisa que foi interessante, com a pandemia, eu perdi o emprego que eu estava, né? Que era coordenador de marketing, também no Brands. E aí eu saí de lá e fiquei pensando, como é que vai ser no próximo semestre? Eu não tenho certeza como é que vai ser, mas o que é que eu quero no próximo semestre? Eu quero voltar para o mercado, eu quero dividir mercado, aula, eu quero me esforçar. O que é que está me fazendo feliz hoje? Eu cheguei à conclusão que duas coisas que me fazem feliz é dar aula e trabalhar com cerveja. Então eu resolvi que eu vou me dedicar a isso, porque pode ser que não dê tão certo ou não dê tanto lucro assim, mas eu já passei por situações parecidas, ou seja, já vivenciei isso, eu já sei como passar por isso. Então, hoje eu não tenho mais medo de chegar e encarar uma coisa, tipo, eu gosto disso, eu vou fazer isso, né? E resolvi, inclusive falei com a coordenadora e disse assim, olha, eu vou estar disponível qualquer horário aí para dar para as disciplinas que ficarem disponibilizadas para mim. Eu apostei. Com isso, se eu pegasse uma disciplina de manhã, eu não ia conseguir um emprego convencional, mas eu apostei nisso e não me arrependo não. Acho que vai dar tudo certo. Não, tá certíssimo. Agora, deixa eu fazer umas perguntas. Passa. Você já deve ter respondido algumas várias vezes. Quanto mais gelada, melhor é a cerveja? Não, falso. Né? Seguinte, a cerveja gelada, ela tem um detalhe, né? Quando a cerveja está muito gelada, ela anestesia nossos sentidos. Cerveja gelada não forma espuma no copo, é a espuma que leva o aroma para o nosso nariz. Então, sem aroma, eu não tenho sabor. Imagina você gripado, você sente o sabor da comida direito? Não sente. Ou quando você quer tomar um Não, remédio que sim. você não gosta, a gente faz isso aqui. Então, sem o aroma,
o sabor que nós sentimos, o gosto, é prejudicado. Além disso, a temperatura muito baixa, ela anestesia nossas papilas gustativas, ou seja, você realmente não está sentindo gosto de nada. É tanto que quando você está num churrasco, numa festa, alguma coisa assim, que você está ali mais ou menos com uns 15 minutos que a cerveja está na mão, está faltando ali uns 3 dedos para terminar, você quer descartar a cerveja. De repente a cerveja estava tão boa, ficou ruim. Por quê? Porque você está sentindo o real sabor dela agora. Né? Mas isso acontece normalmente com as cervejas comuns, as mainstream. Então, assim, cerveja boa é cerveja gelada? Depende. Se for a pior, se for, não vou falar a pior cerveja não, mas se for uma cerveja comum, ela deve ser consumida realmente bem gelada, porque ela é feita para matar a sede, não para degustação. Agora, se você está diante de um artesanal, onde você vai degustar, você quer ter uma experiência gustativa, aí a gente tem que prestar atenção na temperatura de serviço. E aí cada estilo tem sua temperatura ideal. Entendi. Outra pergunta. Cerveja aumenta a barriga? Não, cerveja engorda, tá? Mas em questão a questão da barriga em si, ela não tem algumas pesquisas, tem uma que foi feita inclusive no Reino Unido, acho que acredito com mais de 2.000 pessoas, onde a pessoa tomava cerca de 700 ml de cerveja por dia, 750 ml de cerveja por dia. Homem tomava 750, mulher tomava 300 e alguma coisa. Foi verificado que o consumo de cerveja nesses moldes não gera aquela que a gente chama de barriga de chope, barriga de cachaça, né, que é o bucho, né? Mas, como todo alimento, a cerveja engorda, porque é calórica, né? O que acontece muito, é que a cerveja ela é meio que o bode expiatório. A cerveja, por exemplo, um copo de cerveja, dessas tradicionais, desses comuns, tem menos calorias do que um copo de suco de laranja sem açúcar. Mas o que é que acontece? Um copo, você sai para um restaurante, você toma um copo de suco de laranja, você está satisfeito. Mas a cerveja você deixa engradado embaixo da mesa ali com seus colegas. Junto a isso, nós E nem normalmente percebe. nem percebe. E você normalmente consome com torresminho, com a linguiça, com a calabresa, com aquele batata frita, bacon cheddar por cima. Né? E outra coisa, normalmente a gente consome à noite. Ou seja, a gente consome num período onde a gente não deveria estar consumindo coisas calóricas, porque o nosso organismo não precisa tanto assim. A gente normalmente consome com comidas bem calóricas e gordurosas, né? E a gente consome em grande quantidade. Sim, dessa forma, dessa forma de consumo, tem. Se você estivesse bebendo água à noite, mas consumindo essas guloseimas aí, você ia engordar do mesmo jeito. Então, cerveja, ela engorda, mas não tem nada relacionado ao crescimento da barriga, da circunferência da barriga. Isso está mais ligado a fatores genéticos, pelo que a pesquisa diz. Manda mais pergunta. Não, na verdade não tem muita pergunta assim não, tá? Foi só um pouquinho de drama, mas assim, como que é o mercado hoje para você trabalhar sendo bier sommelier? É um mercado bacana? Existe gente no Brasil que ganha muito dinheiro com isso? Tem gente que ganha muito dinheiro com isso, uh, tem gente que ganha um razoável e tem gente que ganha pouco. Né? Depende muito do mercado no qual você vai estar inserido. Os melhores mercados para você trabalhar atualmente é no sul do país, sim, porque é um mercado que já está mais profissionalizado, apesar de ter uma maior concorrência, as oportunidades são maiores e o profissional é mais valorizado. Né? Aqui no Ceará, eu acho que ainda precisa crescer um pouquinho mais o mercado para, digamos assim, assimilar a quantidade de profissionais da área aqui. Porque nós temos ainda poucas cervejarias. Acho que nós temos 7, 8 cervejarias. Né? Nós vemos que existem alguns bares que são especializados, nós vemos que existem aí distribuidoras, mas o profissional ele precisa ser valorizado. Né? Existem muitos locais que eu citei aqui que não pagam a média nacional desses profissionais. Então, é um caminho ainda longo para ser feito, mas acredito que com mais profissionais, com a organização, de repente com a união desses profissionais, se consegue sim, né? A gente consegue melhorar esse cenário. Hoje o cenário aqui de Fortaleza é um cenário que, digamos assim, na minha opinião, poderia ser melhor. Poderia ser melhor comparado, comparo aí com Recife, que está estourando de
cervejarias, enfim, Bahia também está muito bem, né? Mas Fortaleza, ela produz ótimas cervejas. O que eu acho que está faltando é mais cervejarias, né? Trabalhar, colocar, de certa forma, os na verdade, são os empreendedores mesmo, estarem colocando bares, ou até os empreendedores, donos de estabelecimentos aqui em Fortaleza, apostarem mais na cerveja artesanal. Você já nota a questão dos supermercados. Os supermercados mudou bastante. Antigamente você tinha pouquíssimas opções de cerveja. Hoje você tem várias. Então, assim, o que é que um profissional sommelier ele pode fazer? Tá? Ele pode trabalhar, primeiro, uma distribuidora? Pode. O que é que ele vai fazer na distribuidora? Ele vai escolher os rótulos, ele pode trabalhar junto ao comercial para abrir mercado, para colocar rótulos em estabelecimentos como restaurantes, Uhum. supermercados, etc. Ele pode fazer treinamento de brigada tanto para os funcionários deles, né, para o comercial, quanto para parceiros. Por exemplo, se oferecer a distribuidora oferecer um treinamento de cerveja para um supermercado, funcionário de supermercados, ou de um bar, ou de um restaurante. Então, e além disso, você pode dar cursos através da distribuidora, né? Dar alguma palestra, alguma coisa assim. O outro ponto que você pode é trabalhar numa cervejaria. Você trabalhar numa cervejaria, o sommelier ele vai ser meio que responsável por algumas coisas. A primeira delas é avaliar a cerveja, saber se a cerveja está 100%, está digna para ir para o público. Então, ele faz uma avaliação sensorial disso daí. Ele pode também trabalhar com o treinamento dos funcionários colaboradores ali. Se a cervejaria, por exemplo, tiver um tap room, um bar estendido ali, então treinar os demais colaboradores para entender, falar de cerveja, saber indicar. Ele também pode fazer palestras, cursos dentro da própria cervejaria. Ele pode trabalhar junto ao comercial. Ele pode criar insights de novas receitas. Isso tudo pode ser feito dentro de além do atendimento ao cliente, enfim, tudo pode ser feito dentro de uma cervejaria. Se você tiver bala na agulha, você pode criar seu bar de cerveja artesanal, né? Você pode trabalhar, ter seu bar de cerveja artesanal, ou que aí você pode, né, como eu fiz, você vai cuidar de carta de cerveja, você vai estar escolhendo os melhores rótulos para o público, enfim. Isso aí já é mais para os empreendedores. Tem a questão de você, se você não quiser estar ligado a nenhuma empresa, você pode também estar trabalhando a questão de consultorias. Eu fiz consultoria para o GIS, então eu montei todo o processo de cerveja deles lá. Eu posso dar cursos, palestras para o público em geral, eu posso dar treinamentos. Ontem eu fui convidado para dar um treinamento num restaurante aqui de Fortaleza para a brigada deles. E eu não estou ligado a nenhuma empresa fixa no momento, né? E tem também a questão da educação cervejeira, que é o que eu gosto mais, né? Que é, de repente, meu sonho é conseguir colocar uma disciplina de cerveja no curso de gastronomia. Tem de vinho. Amo vinho, adoro vinho, mas a cerveja é bem mais complexa do que o vinho, né? Então, assim, as possibilidades são infinitas. Outra coisa que pode ser feito é você virar um beer hunter. Aí, esse é o trabalho dos sonhos de qualquer sommelier. O que é que o beer hunter faz? Ele viaja o mundo provando cervejas para indicar para uma importadora ou distribuidora quais são os melhores rótulos, os mais adequados para um público. Então, eu tenho uma amiga que se formou comigo, que é a Taiga, ela fez o curso de sommelier, que ela é a Hunter Beer da W Beer, e ela vive viajando aí pelo mundo, conhecendo gente, visitando cervejaria. Eu acho esse o trabalho dos sonhos, né? Apesar de gostar muito de dar aula sobre cerveja, esse daí é muito tentador, né? Então, a gente tem um pouco de estudo que o profissional pode fazer, né? O profissional sommelier. Cada um desses cargos ou dessas funções vão ter salários diferentes, né? Vão ter níveis de dificuldade diferentes, né? Tem gente, por exemplo, que não gosta de trabalhar em bar e restaurante. O sommelier, antes de tudo, ele é um garçom. Ele está ali para servir. Então, tem sommelier que tem frescura, diz, não quero lavar o copo, não quero tirar ali o prato da mesa, eu quero só falar sobre cerveja. Não é bem assim, tá entendendo? A gente acha que tem que fazer um pouco de tudo. Eu lavava o copo, tirava o prato quando estava trabalhando nas 5 elementos, limpava o balcão, fazia tudo, sabe? Eu acho que tem um pouco de preconceito com essa parte de serviço. É muito importante dentro da arte da sommelier, né? Então, essas são as profissões. Agora, a questão
salarial varia muito mesmo. Você pode ter cargos aqui, o último que eu vi que ofereceram para você trabalhar toda semana era R$ 1.500, era muito pouco, né? Agora eu já vi cargos de 3.000, 4.000, R$ 5.000. Eu acho que o máximo que eu vi chegou a 5 e alguma coisa. Isso aí em Fortaleza? Não, em São Paulo. Fortaleza, eu acho que quem ganhou mais aqui, eu acho que chegou a R$ 3.200. Uhum. Mas em compensação, assim, o sommelier, normalmente ele trabalha à noite, né? Dependendo, por exemplo, se ele trabalhar numa cervejaria, ele vai trabalhar um turno, ele ainda tem um turno aí da manhã, de manhã ele não trabalha, né? Então ele ainda, no meu caso, eu posso complementar a minha renda dando aula, enfim. Depende muito do que a pessoa quer, na verdade. Acredito que com o desenvolvimento do mercado, com mais profissionais, esse valor pode sim aumentar, porque vai ter mais demanda, e aí acho que nós conseguiremos chegar num salário mais adequado para isso. Quando a gente fala de desenvolvimento de mercado, como que funcionam os cursos? Vamos lá. É, existem alguns tipos de curso, né? O caso para o profissional mesmo, o cara que quer ser profissional, os primeiros cursos que foram colocados no mercado era do especialista de cerveja. Ele não era sommelier, era um especialista em cerveja. Que hoje em dia nem se faz muito isso, porque não tem muita validade profissional. Daí surgiu o curso de sommelier mesmo, em cerveja. Depois do curso sommelier, começaram a ter pequenos cursos de especialização, né? Digamos assim, tinha o especialista em harmonização, né? Era um deles. E aí começaram alguns de tecnólogos cervejeiros, para você aprender a produzir cerveja, como se fosse o curso que é o mestre cervejeiro. Existe uma diferença entre mestre cervejeiro e sommelier de cerveja. O mestre cervejeiro é quem faz cerveja lá dentro de uma cervejaria. O sommelier de cerveja, não necessariamente ele precisa entender de produção de cerveja ou produzir uma cerveja. Tá? Ele precisa entender de análise sensorial, de conhecimento de cultura cervejeira, saber dar informação, escolher rótulos, harmonizar, isso sim. Né? Então, você tem o sommelier, você tem o tecnólogo ou o mestre cervejeiro, né? Você tem alguns cursos específicos que vêm agregar aí mais conhecimento e recentemente tem um curso chamado, não tão recentemente, mas alguns anos atrás, fizeram como se fosse uma pós-graduação, né? Que é o curso de mestre em estilos. Você tem um mestre, foi criado aqui no Brasil, esse mestre em estilos, então ele é um curso que, digamos assim, é como se fosse uma pós-graduação. No exterior, existem alguns outros cursos. Existe um chamado que é o Cicerone, lá dos Estados Unidos, que é um curso que é muito difícil de você realmente... É caro e é difícil, sabe? É bem difícil de você conseguir o título de mestre Cicerone, mas algumas pessoas aqui no Brasil já conseguiram, mas eu acho que não ultrapassa de 10 pessoas, não. Eu posso estar enganado, mas pelo menos eu não conheço mais de 10 que tem esse curso, não. Esse é o mais importante de todos? É o mais, assim, ele, ele tem uma validade, ele é muito bem visto lá nos Estados Unidos e, por consequência, é muito bem visto aqui também. Então, e para você ser um mestre Cicerone, ali você realmente tem que se dedicar muito ao estudo. Então, sim, eu considero um divisor de água assim, para quem está fazendo quem está querendo se especializar nessa área, né, de sommelier, enfim. Bacana. O que que você tem dicas de livros para quem quer começar a estudar sobre isso, quem gosta de cerveja, mas que necessariamente não queira ser um beer sommelier? O que que a gente consegue dar de dica assim? Pronto, existem. Eu comecei o estudo através de blogs de cerveja e sites relacionados à cerveja, mas o primeiro livro que eu tive foi A Larousse da Cerveja. É um livro muito didático, sabe? Muito bacana, Larousse da Cerveja. Ah, foi o meu primeiro livro. Então, você passa pela história da cerveja, por escolas cervejeiras, por estilos, como você, questão de copos, um pouco de harmonização, enfim. Daí existem outros livros que são parecidos. Você pode estar utilizando cervejas, brejas e birras, que tem a mesma pegada. Tem o Cerveja para Leigos, também é muito bom, né? E assim, para a introdução, eu gosto desses.
Aí vamos supor que você queira avançar um pouquinho mais. Aí tem A Mesa do Mestre Cervejeiro. Esse livro é espetacular. Ele é do mestre cervejeiro, o autor dele é o mestre cervejeiro da cervejaria Brooklyn, o Garrett. Então ele conta um pouco da história dele com a cerveja. Então, o livro que ele está narrando ali essa relação dele com a cerveja. E aí ele fala como é que ele descobriu um estilo, aí fala um pouquinho daquele estilo, conta a história do estilo e dá dicas de harmonização no final. É sempre isso, ele faz um apanhado histórico do estilo, faz uma análise sensorial do estilo e depois dicas de harmonização. O livro é espetacular, é realmente uma leitura obrigatória para quem quer evoluir. Aí, se você gosta de cozinha e cozinhar e cerveja, existe alguns livros como Cerveja e Comida, que é muito bom também. Estou esquecendo outro livro que também é de comida e cerveja. Agora o que me vem à cabeça é comida e cerveja. Tá? E existem outros títulos aí que são relacionados à questão da produção de cerveja em casa. Recentemente, eu estou lendo um que é o Lúpulo. Lúpulo fala sobre um dos ingredientes da cerveja, muito bom também. E isso, assim, agora o que me vem à cabeça é isso. Dá para começar, dá para ter uma biblioteca boa em casa. Existem também alguns livros que é assim, 1001 cerveja antes de morrer, né? Ou então aquela 500 cervejas, tal, tal, tal. Esses livros, eu sou um pouquinho pé atrás com eles. Por quê? Porque a todo momento está lançando cerveja nova. Então, quando o cara já não está com 1001 cervejas, já está com 3.000 e poucas cervejas que o cara tem que provar antes de morrer, boas cervejas, né? Então, eu acho que são livros que não são atemporais. Por isso eu não curto muito. Né? Mas é bacana para você olhar para dizer, esse aqui sim, esse aqui não, esse aqui sim. Né? De repente, é bacana, mas você vai ver que tem rótulos que são novos, lançamentos que cervejaria está aparecendo na torta à direita e vai aparecendo rótulos, o pessoal vai inventando mais coisa. Então, esse livro fica defasado uma hora. Tá, beleza. Para você que está ouvindo, eu vou deixar o link de todos esses livros que o João deu na descrição do episódio. E se você quiser clicar e na tua plataforma não estiver dando certo, você vai no LinkedIn, que lá você vai conseguir clicar e comprar esses livros todos, tá bom? João, eu não sei mais se eu Diga, tenho pergunta. Estou bem satisfeito, tá? show. Que bom. Não sei se eu vou querer ser mestre cervejeiro, mas continuo com a ideia de querer ser professor, tá? Mas vamos ver como que vai ser daqui para frente. Você que está ouvindo que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, você pode acompanhar o Desculpa o Atraso sempre com @Desculpa Podcast no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. E acompanha a gente que eu vou ficar sempre colocando alguma coisinha sobre todo mundo que a gente tá conversando no meio desse programa, tá bom? João, queria muito agradecer você do fundo do meu coração por ter aceitado participar dessa conversa. Queria deixar um espaço para você poder falar para as pessoas como que elas conseguem te encontrar, né, para poder te seguir, tirar alguma dúvida e tudo. Fica à vontade. Basicamente, você me encontra no Instagram, no João Filho Sommelier. Existe também o meu LinkedIn, que é o LinkedIn /João Filho Sommelier, e eu estou finalizando aí o site, que é o joãofilhosommelier.com.br, ainda não está no ar, mas eu acredito que daqui para sexta-feira vai estar ok. Então, normalmente, vocês me acham nessas redes sociais. Tá bom. Quando o programa for pro ar, esse site já vai estar publicado, Se tudo Deus quiser. perfeitinho e já vai estar na descrição do episódio também. Vou colocar os arrobas do João lá para você seguir, tá bom? João, mais uma Tranquilo. vez, muito obrigado. Eu que agradeço, David. Sempre muito legal falar com você, estava com saudade. Espero que esteja tudo bem aí contigo. Tá, a gente vai falar daqui a pouco. Peraí. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.